Então, exercício 5A. Esse exercício dá uma equação diferencial e os outros itens desse mesmo exercício pedem soluções que satisfazem certas condições iniciais ou condições de contorno dessa mesma equação diferencial aqui. Tá? É um exercício bem interessante. Então, procurando as soluções gerais aqui, o que acontece? A gente vê que tem uma função de x ao cubo, e uma função de y, que é y ao quadrado. Primeira coisa é achar valores de y tais que y ao quadrado é igual a zero. Disso aqui a gente tira que a função y identicamente zero é uma solução. Ok? Com isso a gente pode, então, procurar outros tipos de soluções. Então, separando as variáveis, o que a gente vai ter? A gente tem que dy sobre y ao quadrado é igual a x ao cubo dx. Integrando, vai ficar aqui a integral de dy sobre y ao quadrado é igual a integral de x ao cubo dx. Tá? Integral de 1 sobre y ao quadrado é menos 1 sobre y, tirando uma constante. E a integral de x ao cubo é x na 4 sobre 4. E agora eu vou colocar a constante aqui. Então, só ajeitando isso aqui, fazendo 1 sobre y, multiplicando por menos 1 os dois lados, eu vou ter a constante, menos c eu vou chamar de c de novo, menos x na quarta sobre 4. E agora, tomando o recíproco, eu posso até colocar tudo aqui, vai dar 4c, mas como 4c é arbitrário, eu vou chamar de c de novo. Então eu vou ter que, tomando os recíprocos, que y é igual a 4 sobre c menos x na 4. Então o exercício também pede para a gente fazer esboços das famílias de soluções, ok? Então, para isso, a gente precisa olhar para diferentes sinais da constante c aqui, ok? Então, primeiro de tudo, vamos considerar o caso onde c é positivo, tá? E por conveniência, tá? Eu vou dizer então que o c é igual a um certo número k elevado na quarta potência, onde k é um número positivo. Tá, eu sempre posso escrever qualquer número positivo assim. Por que eu escolhi k na 4? Porque a gente tem um x na 4 aqui, ok? Vai facilitar um pouco a vida. Então o que acontece? Tá, a gente vai ter... Como é que vai ser nesse caso aqui? Se c é positivo, então eu tenho como anular esse denominador aqui, porque x na quarta é sempre positivo. Então, a subtração de dois números positivos, como isso aqui sempre aumenta conforme x aumenta, ou fica cada vez mais negativo, então em algum momento vai dar zero aqui. Tá? Em particular, eu sei que c é k na 4. Tá? Então, k na 4 menos x na 4, para dar zero, eu vou ter que ter que x na 4 é igual a k na 4, e no conjunto dos reais, tá, isso aqui implica que isso vai ser mais ou menos k, ok? Então, isso vai se anular para mais ou menos k na reta, ok? E então, o que vai acontecer? Vamos pegar o gráfico aqui, a gente tem x, y, a gente tem dois pontos importantes aqui, então, que é menos k e k, ok? E o que vai acontecer aqui? Nesse intervalo aqui, ó, o que acontece? K, ele é exatamente, esses k e menos k são exatamente os valores onde isso aqui vai mudar de sinal, tá? Porque, vejam bem, para x igual a zero, a gente vai ter 4 sobre c e c é positivo. Então isso vai ser positivo. Vai estar mais ou menos aqui assim, digamos. E quando a gente vai chegando perto de x igual a k,
a gente vai chegando cada vez mais perto de zero aqui, por valores maiores do que zero, ok? E fora desse cara aqui, quando o x ele é maior do que k ou menor que menos k, isso daqui vai se tornar positivo, porque dessa vez, como essa constante aqui, k na 4, menos k na 4, ok, vai dar zero, mas se x for maior do que k ou menor do que menos k, esse negócio vai começar a ficar negativo. Tá? Então, fora daqui, nesses dois intervalos aqui, a função é negativa. Tá? E o que é importante ver também é que nessas duas partes aqui, ó, essas duas retas são assíntotas verticais. Por quê? Aqui a gente está chegando por valores positivos aqui, então é um número positivo sobre um número positivo que está cada vez mais próximo de zero. Então isso vai explodir. Tá? Então ele vai fazer algo assim, ó. Ele vai vindo aqui e aqui ele vai explodindo para mais infinito. E aqui é simétrico, tá? Porque a gente tem essa potência par aqui, ok? Só que aqui, vindo daqui, de valores maiores do que x igual a k, a gente também vai ter que isso aqui vai chegar em zero. Só que nesse intervalo aqui, esse valor de baixo é negativo. Tá? Ele é negativo, mas cada vez mais próximo de zero, por valores negativos. Então, um número positivo sobre um número negativo muito pequenininho vai dar um número muito negativo, só que gigante. Então a gente vai vir daqui e conforme a gente vai saindo de perto do K, a gente vai ficando com valores cada vez menores aqui, mas ainda negativos. Por que isso? Porque se a gente fizer x explodir para mais infinito ou menos infinito, esse c não vai fazer diferença nenhuma e a gente vai ter menos alguma coisa muito positiva aqui. Então vai ser algo positivo sobre uma coisa muito negativa, que vai dar pequenininho, mas ainda negativo. Tá? E aqui é simétrico. A gente vai ter uma coisa nesse estilo aqui. Tá? Se a constante c ela for ainda positiva, mas se tornando cada vez menor, o que vai acontecer? A gente viu que para x igual a zero, isso aqui vai ser igual a 4 sobre c. Se o c vai tendendo a zero positivamente, ele vai ficando cada vez mais alto. Então, conforme a gente vai diminuindo essa constante c, esse intervalo diminui, isso aqui ainda se comporta do mesmo jeito, mas isso daqui começa a ficar cada vez mais alto e mais fino, por causa desse intervalo aqui, ok? Esse é o primeiro caso. Agora, o caso crítico aqui é quando c é igual a zero. Tá? Nesse caso, a nossa função é igual a menos 4 sobre x na 4. E isso daqui é uma função tranquila da gente fazer o gráfico. Tá? A gente vai ter algo assim. A gente sabe que no zero não está definido, mas se fosse positivo ia ser algo assim, né? Mas como... Desculpa, algo assim, né? Mas se fosse positivo ia ser algo assim e assim, porque x na 4 é sempre positivo, tá? Como é negativo, então ela vai fazer algo assim. E vai ter essas assíntotas aqui. Tem assíntota vertical, vertical aqui no zero e uma horizontal também no zero por valores negativos. Tá? Esse aqui é o caso para c igual a zero. Agora, para c negativo. Tá? C negativo a gente vai fazer uma coisa semelhante a isso aqui. A gente vai dizer que o c é igual a menos 1k na 4, mas o k ainda é positivo. Tá? A gente sempre pode fazer isso, não importa o sinal de k, então eu vou pegar um sinal positivo para ser mais fácil. E como qualquer coisa na 4 é sempre positivo, menos isso é sempre negativo. Então o c é realmente negativo aqui. Tá? Nesse caso, o que a gente vai ter? A y vai ser, se c é igual a menos k na 4, só pegando o sinal negativo de tudo,
a gente vai ter que isso é k na 4 mais x na 4, negativo. E essa função, ela tem essa cara aqui. Quando x é igual a zero, a gente tem um valor negativo, tá? Que depende aqui, a altura também vai depender do valor de k, vamos dizer que é aqui. Tá? Só que quando x explode para mais ou infinito ou menos infinito, a gente vai ter que o k não vai importar mais aqui e isso aqui vai tender a zero. Então a função vai fazer algo desse tipo aqui. Então essa é o caso ser negativo. Tá? E a gente ainda tem um caso que é o caso da nossa função y igual a zero. Né? Vou só fazer ela pequenininha aqui. A gente tem xy aqui. E o y igual a zero é simplesmente uma reta aqui. E y igual a zero. Tá? Então o que a gente vê aqui? A gente tem essas duas descontinuidades, no caso C positivo. Quando a gente vai diminuindo o C, essa coisa vai subindo e ficando cada vez mais fina, até que quando C é igual a zero, a gente tem só essa assíntota do meio aqui, esses dois pontos viram um só. Quando a gente vai agora deixando a função negativa, tá? O que acontece é que a gente vai obtendo esta curvinha daqui, que nesse caso, se x é igual a zero, a gente vai ter 4 sobre essa constante aqui. Então, quanto mais negativa for a constante, maior vai ser esse k na 4 aqui, e a gente vai ter que isso aqui vai cada vez mais chegando perto desse zero aqui. Até que quando C explode para infinito, ou seja, o k aqui vira infinito também, a gente vai ter a função constante igual a zero. Então essas são todas as fases possíveis para essa família de soluções. O que a gente vai ver agora é o que vai acontecer. Porque se essa constante C, quando a gente calcular ali por um problema de valor de contorno, que se isso aqui for positivo, a gente vai ter que ver em qual dos ramos a gente está, ok? Depende do ponto inicial que a gente pegou aqui. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter que ver se está nesse ramo ou nesse ramo. Aqui é a reta toda, não importa, porque a gente não tem descontinuidade nenhuma, e y igual a zero também, ok? Vamos ver agora o que acontece para cada um dos casos.